Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Kati Crochê. O vídeo de hoje vai ser o passo a passo do tapete, tá bom? Tapete oval bem fácil, ele ficou econômico, ficou 295 gramas somente e ficou aqui ó, 70 centímetros de comprimento por 45, tá? É um tapete grande até, e eu confeccionei ele com barbante espessura número 6. Esse modelinho aqui, gente, ele vai combinar com a nossa caixa acoplada, que já tem, né, o passo a passo da caixa acoplada, mas no passo a passo eu gravei com espessura número 8 e agora eu estou aí regravando ele com espessura número 6. Muda um pouquinho, tá bom? Em breve eu coloco aí para vocês o passo a passo da caixa acoplada com uma nova espessura de linha, tá bom? Esse tapetinho aqui, ele é rápido de fazer, eu tô conseguindo já vender nesse modelo, porque como eu já vendi bastante caixa acoplada, aí as pessoas procuram aí o tapete, tá? O tapete e a tampa do vaso. Vai ter aqui o passo a passo da tampa do vaso e do porta papel higiênico também, que eu já venho fazendo, tá bom? Eu só não tive tempo ainda de ter passado aqui, né, para gravar e entregar o passo a passo para vocês. Você pode fazer um tapete menor, né, fazer um mini tapete com 2 desenhos, tá bom, gente? Que também eu tenho saída com ele menorzinho, que dá pra vender aí um pouquinho mais barato, tá? A cor aqui é um rosa bebê, né? Rosa bebê às vezes não aparece um pouco no vídeo. E esse é um pink, e é um pink bem bonito. Na câmera tá um pouco aí desfocado, né? Mas a cor tá bem bonita aqui pessoalmente, bom? Espero aí que vocês gostem do passo a passo. Aproveita aí e já deixa o like, tá bom? E se você vem acompanhando o passo a passo aqui do canal, eu peço aí também, gente, a ajuda de vocês para acompanhar os meus outros vídeos que eu tenho, até uma playlist criada aí para vocês, tá? Com vídeos mais curtos, para vocês clicarem e conhecerem, porque sempre eu venho trazendo alguma modificação de algum passo a passo que eu fiz, algum vlog, falando os valores de venda, e isso ajuda também, tá bom? Então assiste aí essa playlist, vou deixar no final da tela, para vocês continuarem aqui no canal assistindo os vídeos, tá bom? Então vamos para o passo a passo. Muito obrigada pelo seu like e sua inscrição. Então vamos começar a aula. Estou utilizando barbante espessura número 6 e agulha 4 milímetros, porque o meu ponto, ele é muito apertado. E quando eu uso aqui, ó, a 3,5, né, ela fica muito miudinho. Então eu uso aí barbante espessura 6, né, alguns trabalhos eu uso com agulha 4, tá, milímetro. Você pode fazer com a espessura 8, até eu prefiro que eu subo menos carreira quando eu faço com barbante espessura número 8. Mas eu vou fazer essa aula, né, esse conjuntinho todinho com espessura 6. Esse rosa bebê, ele tá bem clarinho, aí eu coloquei esse fundo mais escuro para ver se fica melhor para visualizar. Você sobe aqui um cordão com 28 correntinhas, você pode até fazer mais, depois você volta desmanchando. Essa primeira aqui eu vou ignorar. Então, a partir da segunda aqui, eu vou contar 1, 2, 28 correntinhas e já volto com vocês. Pronto, já fiz aqui um cordão com 28 correntinhas, laço a minha agulha, vou voltar na oitava e fazer um ponto alto. Então, eu conto a partir daqui de trás, ó. O primeiro pontinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na oitava, eu entro e faço aqui um ponto alto, ok? Criando aqui no começo, tá? Um intervalo vazio. Nos próximos 2 pontos de base, você entra, né? E faz um ponto alto, construindo aqui um grupinho de 3 pontos altos, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, pula 2 pontos de base, no terceiro, você faz novamente um grupinho de 3 pontos altos, um para cada ponto de base, que eu vou estar separando aqui por 2 correntinhas, ok? Fiz aqui o grupinho de 3 pontos altos, separo por 2 correntinhas, laço a agulha, pulo 2 pontos de base, e no terceiro faço novamente um grupinho de 3 pontos altos. Nós vamos construir aqui, ó, 4 grupinhos, irei construir e já volto. Pronto, já fiz aqui, ó, 4 grupinhos, 1, 2, 3, 4 grupinhos com 3 pontos altos que eu separei por 2 correntinhas e pulei 2 pontos de base. Agora, nós vamos construir esse intervalo, 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e no terceiro você faz um ponto alto, ok?
Então, aqui sobrou uma correntinha que eu fiz a mais, né, pra dar uma prendida aqui. Se você fez mais correntinha, depois você volta desmanchando. Não deixa esse ponto alto muito alto, tá? Pra não ficar muito diferente aqui da lateral, ok? Então, aqui você vai subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, vira o seu trabalho. Nós vamos colocar nesse intervalo 2 pontos altos. Entra nele, tá? Coloca aqui 2 pontos altos, para esse começo aqui, ficar com um grupinho de 3 pontos altos, tá? 1, 2, 3. Vamos separar 2 correntinhas e vamos aqui, nesse intervalo também, construir um grupinho de 3 pontos altos. Vai ser assim até o final, tá bom? Nos intervalos, você constrói aqui um grupinho de 3 pontos altos, separa por 2 correntinhas. Eu volto aqui, ó, pra fazer esse último com vocês. Então, você trabalha esses aqui e eu volto com esse aqui pra fazer junto. Chegando aqui no final, pra trabalhar o último intervalo com vocês. Já fiz aqui 2 correntinhas de separação, laço a minha agulha, assim como no outro lado, a gente aqui no intervalo, vamos colocar 2 pontos altos. E o nosso terceiro ponto alto, ele vai ficar na correntinha aqui, tá bom? A gente vai prender bem no cantinho, você conta 3 correntinhas subindo e você prende aqui na pontinha, não faz um ponto alto muito alongado nas pontas, tá? Faz um mais apertadinho. Então, fiz aqui, prendi na terceira correntinha o terceiro ponto alto, pra ficar igual o outro aqui que subiu, tá bom? Agora, você sobe 5 correntinhas que nós vamos fazer esse intervalo. Então, uma hora que a ponta vai ter esse intervalo, uma hora vai ter um bloquinho com 3 correntinhas, né? Com 3 pontos altos. Então, aqui, para fazer esse intervalo aqui vazio, você sempre vai subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas, aí você vira o trabalho. Já passa diretamente, laça a agulha pro próximo intervalo, para você fazer um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Um grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas. 2 correntinhas. Laça a agulha. Agora, aqui nesse intervalo e nesse intervalo, a gente vai colocar somente 2 pontos altos, que nós vamos ter uma contagem de pontos altos aqui que vai ficar em 7. Então, aqui, você coloca 2 pontos altos somente. Para cada ponto aqui de base, você vai colocar um ponto alto. E nós vamos ficar aqui com uma sequência de 7 pontos altos, tá bom? E aqui, já trabalhei o grupinho de 3 pontos altos. Desse lado aqui também, nós vamos colocar 2 pontos altos. 1, 2. Vamos separar por 2 correntinhas. Ok? E aqui a gente vai fazer nosso grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui ficou 7 pontos altos, fiz 2 correntinhas de separação, faço aqui o meu grupinho de 3 pontos altos, vou mostrar como é que a gente prende a ponta, tá bom? Então, aqui, fiz o grupinho de 3 pontos altos, eu faço 2 correntinhas e prendo com ponto alto não muito alongado, né? Então, aqui é um grupinho de 3 pontos altos, pulo 1, 2, e bem na pontinha aqui, na correntinha, você entra, não faz um ponto alto muito alongado, tá bom? Para construir um intervalo e ficar igual aqui do outro lado, tá? Aqui você, se aqui tem um intervalo, próxima carreira a gente preenche com um bloquinho de 3 pontos altos. Então, sobe aqui, 3 correntinhas, vira o trabalho, tem um intervalo, agora você faz um bloquinho, 3 pontos altos. Então, aqui você entra, coloca mais 2 pontos altos, com a correntinha que subiu, né? Fica aqui, ó, 1, 2, 3 pontos altos, tá? Foi soltar a linha, que a minha linha tava presa. Então, aqui, gente, fiz um bloquinho de 3 pontos altos no começo, 2 correntinhas de separação. Vamos construir aqui uma sequência de 11 pontos altos. Então, nesse intervalo e nesse intervalo, a gente vai colocar 2 pontos altos. 1, 2. Para cada ponto aqui, você vai preencher com um ponto alto. Eu volto aqui com vocês.
Pronto, já preenchi aqui, né, 7 pontos altos, eu preenchi tudo com ponto alto. Nesse lado aqui, a gente colocou 2 intervalos, nesse 2 pontos altos. Nesse intervalo também você coloca aqui 2 pontos altos. 1, 2. Ficando aqui uma sequência de 11 pontos altos, tá? Agora, separa aqui, ó, por 2 correntinhas. Vamos trabalhar aqui nesse último intervalo, um bloquinho de 3 pontos altos. Primeiro, você coloca 2 pontos altos e o nosso terceiro vai ficar, ó, 1, 2, 3, na correntinha subindo, tá? Aí, você não faz ele muito alongado, faz ele um ponto alto mais baixinho, ok? Então, aqui, né, ficou um grupinho de 3 pontos altos nas laterais, um intervalinho e 11 pontos altos. Você agora vai subir, né? Se aqui é um bloquinho de 3 pontos altos, a gente vai fazer um intervalinho. Para fazer esse intervalo, são 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vira o trabalho e já vou passar aqui dentro e colocar somente 2 pontos altos, tá bom, gente? Que agora a gente vai ficar com uma sequência aqui de 15 pontos altos, tá? Nós vamos colocar 2 pontos altos aqui e 2 pontos altos aqui também. Então, aqui, você faz 2 pontos altos, somente 2, ok? Nós vamos fazer uma sequência de 15 pontos altos, então, para cada ponto aqui de base, você vai preencher com um ponto alto. Pronto, já preenchi aqui com ponto alto. Nesse intervalo, como aqui também a gente fez 2 pontos altos, aqui a gente também vai fazer somente 2 pontos altos, que vai dar aí a contagem, né, de 15 pontos altos seguido aqui, terá aí 15 pontos altos. E agora a gente vai fazer esse intervalo, que é 2 correntinhas, laça a agulha, pula 2 pontos, né, de base, na correntinha, na terceira correntinha aqui, você faz um ponto alto não muito alongado, tá bom? Então, agora, nós vamos começar a diminuir o nosso desenho. Então, agora, a gente sobe 3 pontos altos, que aqui é um intervalo vazio, então a gente faz um bloquinho de 3 pontos altos. Suba aqui 3 correntinhas, né? Falei ponto alto, 3 correntinhas, e aqui a gente coloca mais 2 pontos altos, para nesse começo aqui ficar um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Ficou aqui, ó, um bloquinho de 3 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntinhas, separação, vamos pular. A gente não vem trabalhando 2 pontos altos, então a gente pula 2, ó, 1, 2, e no terceiro a gente faz um ponto alto, tá? Então, aqui, nós vamos fazer uma sequência de 11 pontos altos, que é essa carreirinha aqui de baixo, tá? Vamos fazer 11 pontos altos, vai sobrar 2 pontos altos aqui no final, aí é porque deu 11 pontos altos. Então, vou fazer aqui e já volto. Pronto, já fiz aqui uma sequência de 11 pontos altos, nós vamos construir um intervalo e terminar com 3 pontos altos na ponta. Então, eu faço 2 correntinhas, laço a agulha, ficou 2 pontinhos para pular, igual aqui no começo, pulou 2, aqui também tem que dar a mesma quantidade. Fiz 2 correntinhas de separação, nesse intervalo aqui eu já faço direto com ponto alto, coloco aqui, né, 2 pontos altos, e o nosso terceiro vai ficar na correntinha na lateral. Bom, você vê aqui onde que tá a correntinha, a terceira correntinha, a minha tá um pouquinho torcida aqui, tá difícil para entrar. Você faz aqui um ponto alto, não muito alongado, bom? Então, agora a gente vai começar, né, cada vez mais diminuindo 2 pontinhos, até terminar aí com 3 pontos altos na pontinha. Vamos fazer juntos, tá bom? Então, aqui tem 3 pontos altos, a gente constrói um intervalo vazio. 5 correntinhas que a gente sobe. 1, 2, 3, 4, 5. Vira o trabalho. Aqui dentro desse intervalo, nós vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. E como a gente tá diminuindo o nosso, né, nossos pontos altos aqui, a gente pula sempre 2. Faz 2 correntinhas, pula 2 pontos altos. No terceiro, você começa a fazer uma sequência de pontos altos aqui, tá bom? 7 pontos altos, parando 2 pontos antes, você vai ter aí a contagem de 7 pontos altos. Irei fazer. Então, aqui, gente, já fiz uma contagem de 7 pontos altos. Nós vamos terminar igual aqui começamos, né? Pulou aqui, ó, 2 pontos de base, então,
você faz 2 correntinhas, pula 2 pontos, já vem pro intervalo para fazer aqui um bloquinho de 3 pontos altos e vamos terminar na pontinha com intervalo vazio. Então, aí você faz 2 correntinhas e prende aqui com ponto alto na terceira correntinha no último pontinho. Um ponto alto não muito alongado, tá bom? Então, agora, a gente vai subir aqui a próxima carreira, também vamos tirar 2 pontos de cada lado, tá? Então, você sobe 3 correntinhas, como aqui tem um intervalo vazio, então, você tem que fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Então, sempre no começo, uma hora aqui, gente, é um intervalo, é um bloquinho, é um intervalo, é um bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui é um intervalo, eu faço um bloquinho de 3 pontos altos nesse começo. 2 correntinhas de separação. Nesse intervalo, é o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Feito aqui, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação. E para diminuir os pontos aqui, a gente sempre pula de 2. Então, vamos pular 1, 2 e no terceiro a gente faz um ponto alto. Vamos construir agora uma sequência de 3 pontos altos, né? Já vou fazer junto com vocês. Ok? Fiz aqui 3 pontos altos, sobrou 2 pontos altos, igual aqui também que pulou, a gente vai pular do outro lado. Faz aqui 2 correntinhas de separação, já vem nos bloquinhos para trabalhar nosso bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntinhas de separação, e aqui na ponta a gente vai fazer também o bloquinho, né? Igual do outro lado. Você vai fazer 2 pontos altos aqui, e o terceiro você prende na correntinha, subindo na terceira correntinha. Bom, tem pessoas que gostam de prender na segunda, para ficar menor, né? Eu tô prendendo na terceira, tá? Com ponto alto não muito alongado. E agora, gente, ó, essa carreira é a mesma aqui, ó, do desenho, onde começa o desenho, né? Então, a gente vai fechar a carreira aqui, construindo intervalos na ponta. Então, você sobe aqui 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, vira o seu trabalho e vamos vir fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, né? E o nosso aqui, no último, fica um intervalo também. Então, essa carreirinha não tem segredo, são bloquinhos de 3 pontos altos, que eu vou estar separando aqui por 2 correntinhas, tá bom? Volto no final aqui, ó, para fazer junto com você, mas você vai fazendo bloquinho de 3 pontos altos, né? Separado aqui por 2 correntinhas, tá? Vou fazer e já volto. Então, para chegar aqui no final, fazer junto com vocês, tá bom? Para ficar também um intervalo vazio, igual do outro lado, você já prende, né, na correntinha, um ponto alto não muito alongado. E aqui nós terminamos uma etapa, um desenho, né? Terminamos um desenho, ele termina quando você começou aqui, ó, com um intervalo vazio. Nosso desenho também termina com intervalo vazio, né? Depois que faz 3 pontos altos aqui nas pontas, você tem que subir mais uma carreira para terminar com intervalo vazio, assim como na outra ponta, tá? E assim, gente, esse desenho, você multiplica ele quantas vezes você desejar, para virar um tapete, para virar um caminho de mesa, para virar uma passadeira, tá bom? Você pode estar utilizando essa base aqui para ser aqui, né, com o tamanho que você desejar. Vou estar aqui subindo mais um pouquinho para vocês verem, tá? Então, aqui a etapa é intervalo, você faz bloquinhos de 3 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, vira o trabalho. Então, aqui nas laterais, né, uma hora é intervalo, uma hora é bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui é o intervalo, eu vou construir um bloquinho de 3 pontos altos. E olhando o desenho de baixo, gente, você vai conseguir reproduzir, tá bom? É um desenho fácil. Então, fiz aqui um grupinho de 3 pontos altos, faço 2 correntinhas e vou fazer aqui, primeiramente, todos eles eu vou estar trabalhando, né, um grupinho de 3 pontos altos. Você vai olhando aqui na carreira de baixo, essa aqui é como se fosse a primeira, né? Que terminou o intervalo vazio das laterais. Aí, você vê qual é a próxima carreira. Onde eu construí aqui, ó, todos eles eu construí um bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui a etapa é você fazer bloquinhos
de 3 pontos altos. Então, olhando aqui o desenho de baixo, você vai conseguir sempre reproduzir, tá? Quantas vezes você desejar o desenho. Então, eu vou estar fazendo aqui mais um pouquinho com vocês, para não ficar dúvida, tá bom? Então, aqui, separando por 2 correntinhas e fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, que eu olhei lá no desenho embaixo e vi que era para fazer isso. Meu último ponto vai ser sempre nas correntinhas, né? Na terceira correntinha, sempre não fazendo um ponto alto muito alongado, faz mais baixinho, ok? Então, aqui, eu terminei a carreira, ó, que eu olhei aqui embaixo, que é essa aqui. Qual que é a próxima carreira? Nós vamos construir aqui um intervalo vazio, um bloquinho de 3 pontos altos, um intervalo vazio, 7 pontos altos. Como que eu faço esses 7 pontos altos? Acrescentando 2 pontos altos no intervalo, tá bom? E esse lado aqui sempre vai ficar igual que a gente trabalhar desse lado. Então, olhando o desenho de baixo, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, aqui, eu faço 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, viro o meu trabalho. No desenho de baixo, eu começo aqui, né? Um intervalo vazio. Eu faço aqui, primeiramente, um bloquinho de 3 pontos altos. Se eu tiver alguma dúvida, eu olho o que eu tô fazendo, tá? Aí, eu separo aqui por 2 correntinhas. Vamos construir aqui uma sequência de 7 pontos altos e começar, né, a fazer o nosso desenho. Nesse intervalo, somente 2 pontos altos. Para cada ponto aqui, grupinho de 3 pontos altos, eu vou fazer um. Aqui do outro lado, eu faço 2 pontos altos, que a gente vai precisar ter aqui, né, uma sequência de 7 pontos altos, que é essa carreira aqui que eu estou trabalhando, tá bom? Então, aí eu termino a carreira, como aqui no começo, tem que terminar igual do outro lado, tá bom? Termino essa carreira aqui, trabalhando meu bloquinho de 3 pontos altos e fazendo um intervalo na ponta. E assim, gente, eu vou olhando, né, a carreira de baixo no desenho e vou reproduzindo o meu desenho, tá bom? Então, aqui foram 7 pontos altos. Se eu tenho alguma dúvida, eu olho a carreira de baixo, que nós vamos trabalhar 11 pontos altos, depois 15, e depois a gente vai diminuindo de 2 em 2, tá? Quando você diminuir essa etapa aqui, né, ainda você tem que subir mais uma carreira, porque o nosso desenho termina sempre com os intervalos vazios, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer coisinha volta ao vídeo, mas eu acredito que olhando o desenho de baixo, tá? Sobe 3 correntinhas, se aqui é um intervalo vazio, agora recebe um bloquinho de 3 pontos altos. E olhando o desenho de baixo, você consegue reproduzir, tá bom? Então, a próxima etapa, eu olho aqui, será uma sequência aqui, ó, de 11 pontos altos, tá bom? Então, bom trabalho aí pra vocês. Eu vou subir aqui, ó, 3 vezes esse desenho. Já tenho um, tá? Vou subir 3 vezes esse desenho. Voltando aqui com vocês, gente, já subi aqui 3 vezes o desenho, né? Já vou mostrar. Vou fazer 2 correntinhas e meu desenho só termina aqui quando eu faço, né? Essa carreira que fica um intervalo vazio aqui e o outro intervalo vazio aqui, para ficar igual do outro lado. Então, construir aqui, deixa eu ver, ó. Tem 1, 2, 3 vezes, tá? Se eu comecei aqui com intervalo vazio, nesse outro lado também eu tenho que terminar com intervalo vazio. Então, aqui eu terminei o meu desenho com esse bloquinho de 3 pontos altos e subi mais uma carreira. Está dando aqui nesse comprimento, feito aqui com barbante 6, né? E agulha 4, porque meu ponto é muito apertado. Quando eu faço com agulha 4, ele fica um pouquinho maior. Tá dando aqui pra mim, só por referência, 38 centímetros de comprimento e de largura tá dando aí 15 centímetros, tá bom? Se você quiser mais comprido o seu tapete, né? Você sobe quantos módulos você quiser, tá? E menor também, porque às vezes eu faço um mini tapete usando somente 2 desenhos. Aqui nós vamos, né, estar trabalhando, subindo na lateral, né, o nosso tapete. O Tom tá chegando aqui, ó, gente, ó, tá vendo que eu fiquei distraída? Deixa eu tirar ele, ó, antes que ele venha me atrapalhar demais. Já acomodei o tom. Aqui vamos começar a subir, né, nosso trabalho.
né? Ainda aqui nessa cor, né? É um rosa bebê. O que que eu faço aqui, gente? Eu começo assim, eu faço uma correntinha, tá? Solto a agulha, entro aqui no intervalo para pegar essa laçadinha e trazer aqui para trás, ó. Só para eu começar um pouquinho mais para cá. Eu tenho o hábito de fazer isso, tá? Mas só faz aí se você quiser, tá? Porque aqui, nesse intervalo, nós vamos fazer 4 pontos altos. Primeiro eu subo 3 correntinhas e volto aqui laçando, né? No intervalo, até ficar um total de 4 pontos altos, ok? Toda essa parte mais estreita aqui do nosso trabalho, a gente vai, desculpa, gente, trabalhar aqui, ó, 4 pontos altos. Na lateral mais comprida, a gente faz bloquinho de 3 pontos altos, né? Então, aqui, eu tô na mão, que vai descer aqui o comprimento, né? A parte mais longa, essa aqui é a pontinha, eu coloquei 4 pontos altos. Nos demais, aqui toda a lateral mais comprida, nós vamos aqui trabalhar 2 correntinhas de separação e bloquinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Separo aqui por 2 correntinhas e vou trabalhar toda essa minha lateral aqui, bloquinhos de 3 pontos altos. Quando chegar lá na ponta, eu vou estar colocando, né, 4 pontos altos. Então, vou descer aqui, fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, separando por 2 correntinhas. Quando chegar nessa ponta aqui, eu volto com vocês pra gente fazer essa parte aqui juntos. Voltando aqui com vocês, gente, pra começar a trabalhar aqui toda essa parte mais estreita do trabalho, né? Então, eu vim fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, separando por 2 correntinhas. Já fiz 2 correntinhas e todos esses intervalos aqui, que são 1, 2, 3, 4, 5, que é a outra ponta, nós vamos estar trabalhando aqui, ó, 4 pontos altos. Então, já fiz aqui 2, né, 2 correntinhas, vou trabalhar nesse intervalo aqui, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, e por 5 vezes aqui na parte mais estreita, vão ser aqui, né, separado por 2 correntinhas, e serão bloquinhos de 4 pontos altos. Às vezes, gente, às vezes eu começo aqui essa lateral com 5 pontos altos, tá? Depende muito aí da tensão de ponto de cada um, né? Para esse trabalhinho aqui, com essa agulha, 4 pontos altos na lateral. 2 correntinhas de separação e fazendo um bloquinho de 4 pontos altos. Então, vou terminar até aqui, né? Bloquinho de 4 pontos altos e já volto. Pronto, voltando aqui para mostrar para vocês que por 1, 2, 3, 4, 5 vezes eu trabalhei 4 pontos altos, tá? Separado por 2 correntinhas, que é a parte mais estreita. Agora, a gente volta pro padrão de bloquinhos de 3 pontos altos, igual do outro lado. Separa aqui por 2 correntinhas e vem trabalhando o seu bloquinho de 3 pontos altos, ok? Agora, volta pra lateral mais longa do seu trabalho com bloquinhos de 3 pontos altos, separando aí por 2 correntinhas. Quando chegar na outra ponta, lembra também, né, que nós vamos aí estar, né, igual da outra ponta aqui, né, que por 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, a gente trabalhou 4 pontos altos. Então, você vem trabalhando 3 pontos altos nas laterais. Quando chegar nessa parte mais estreita do trabalho, você trabalha 4 pontos altos. Eu volto aqui para fechar a carreira com vocês. Voltando aqui para fechar a carreira com vocês, eu já fiz aqui 2, né, 2 correntinhas e vou fechar na terceira correntinha, que é um bloquinho de 4 pontos altos. Eu fecho aqui com ponto baixíssimo e assim, gente, como do outro lado, nós ficamos aqui nas pontas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes com 4 pontos altos. Você olha, né, se os seus lados aqui das pontas tem 5 vezes 4 pontos altos. Nós vamos começar agora a subir o trabalho oval. Tem uma dica para você, tá? É só uma dica, não vou estar colocando nesse trabalho porque não senti necessidade. É que essa próxima carreira, a gente começa a trabalhar aumentos, né, nas abas, 2 pontos altos aqui. Caso você precise estabilizar o seu trabalho, porque sua tensão de ponto não deu muito certo, a base está repuxando,
né? Se por acaso aconteceu isso com você, aqui não tá assim, tá? Mas se por acaso sua tensão de ponto você está com alguma dificuldade, você pode fazer nessa próxima carreira aumento nesse primeiro e aumento nesse segundo. E assim, gente, eu socorro vários trabalhos meus quando eu estou seguindo algum passo a passo e minha tensão de ponto não está dando certo, tá? Então aqui, pra mim, na minha tensão de ponto, não preciso. Fechei aqui, né, com ponto baixíssimo. Essa aqui é uma pétala que a gente vai, né, sempre começar por ela. Então, você vai subir aqui, ó, 3 correntinhas. Para cada ponto, você faz aqui um ponto alto. E no último, assim como todo trabalho oval aí, né, que a gente faz, nesse último ponto aqui, começa o nosso aumento. Então, o que eu quis dizer, caso você precise adaptar o seu trabalho para ele se assentar nessa primeira carreira aqui que vai começar a subir as pétalas, né? Você pode estar fazendo 2 pontos altos aqui e 2 pontos altos aqui nessa primeira carreira e as próximas só aumenta no último ponto, tá? Mas nem sempre eu preciso fazer isso, só quando eu preciso socorrer algum trabalho meu que a minha tensão de ponto tá, né, meio doida, que às vezes acontece, gente. A nossa tensão de ponto muda com o tempo e também com o nosso humor. Eu já percebi isso. Às vezes eu tô com o ponto mais apertado, outra vez eu tô com o ponto mais larguinho, né? Então, para dar uma acertada, a gente tem esses truques aqui, tá? Então, espero que tenha ajudado vocês. E aproveita, gente, já vê se tem um like aí, incentiva o canal sempre, né? Deixando um like e um comentário. Escreva aqui para mim a cor que você está fazendo, porque assim você incentiva também, né, outras pessoas, tá? Inspira também. Então, aqui, gente, nesse primeiro bloquinho de 4 pontos altos, recebeu aumento no último ponto alto. Aqui começa a parte lateral longa, duas correntinhas de separação. Nós vamos sempre trabalhar bloquinhos, né, de 3 pontos altos, que é ponto alto sobre ponto alto, que nós vamos estar trabalhando. Ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Não tem segredo mais, tá? Só nas laterais que cada carreira a gente vai subindo, colocando aumento no último ponto aqui, né? Então, eu vou seguir o trabalho todinho aqui, gente, fazendo um ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar nesse bloquinho de 4 pontos altos, eu volto com vocês. Chegando aqui no final, para fazer toda essa parte aqui, né, com vocês, eu já fiz aqui 2 correntinhas de separação. Vou começar a trabalhar o meu aumento aqui no último, né? Aqui é um bloquinho de 4 pontos altos. Para cada um, eu vou colocar um ponto alto. E o meu último ponto alto, eu vou estar fazendo um aumento, tá bom? Então, você, nas laterais, que tem aí 5 bloquinhos com 4 pontos altos, é a sua, né, a aba, né, que vai aumentar a cada carreira, que você vai estar colocando aqui 2 pontos altos, tá bom? Então, aqui era 4, então essa carreira vai ficar com 5 pontos altos e a cada carreira você aumenta, tá? 2 correntinhas de separação, bloquinho de 4 pontos altos, nós vamos transformar ele em 5. Então, cada um você faz aqui, tá? O ponto alto e no último você faz um aumento. Caso vocês tenham necessidade, você pode estar nesse trabalho, trabalhando também aumento aqui, e as próximas carreiras você mantém um aumento só de um lado, tá? 2 correntinhas de separação e trabalha toda essa parte aqui, fazendo aumento no último ponto alto. Já volto. Então, já terminei aqui, gente, os 4, né? Os 5 pontos, né? Tinha 4 pontos altos, agora tem 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, né? Agora ficou com 5 pontos altos que eu vim trabalhando um aumento no último ponto. E as próximas carreiras também, gente, quando você chegar na parte estreita aqui do trabalho, né? Você vai aumentando sempre um ponto a mais aqui, tá? Então, aqui, ó, observa que o meu tá até larguinho, tá? Caso o seu não esteja, né, estiver repuxando, você pode estar fazendo mais aumentos. Então, aqui na lateral, você volta a trabalhar 2 correntinhas de separação e bloquinhos, né, de 3 pontos altos
ponto alto sobre ponto alto. Lembra que lá na outra ponta você vai ter que trabalhar também os aumentos, tá? Igual você fez aqui, desse lado aqui, quando chegar nesse bloquinho de 4 pontos altos, você trabalha um aumento. Toda essa parte da lateral aqui vai ter aumento, tá? Então, vou seguir o trabalho, fazendo ponto alto sobre ponto alto agora, né? Nas laterais mais longas, separando aí por 2 correntinhas. Já volto com vocês para fechar a carreira. Então, aqui, gente, já tô para fechar a carreira com vocês. A gente vai fechar sempre aqui na última pétala, tá? Fiz 2 correntinhas. Aqui é 3 correntinhas, né? De altura de um ponto alto, você fecha com um ponto baixíssimo. E aqui, observa, tá? Se você fez aumento nos seus grupinhos aqui, que tinham 4 pontos altos, agora eles ficam com 5, porque você trabalha um aumento aqui no último ponto. Então, aqui na nossa lateral, dos dois lados, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 abas, que vai sempre receber aumento aí no último ponto. E assim, gente, simples, você vai subir no seu trabalho quantas vezes você quiser. Você pode fazer troca de cores, né? Fazer bem colorido. Então, aqui, fechou com ponto baixíssimo, sobe 3 correntinhas. Se aqui tem 5 pontos altos, nós vamos transformar em 6. E assim você vai subindo até dar a largura que você deseja, tá bom? Eu vou subir aqui a quantidade de carreiras e já volto para falar para vocês quantas foram. Então, aqui cheguei no último ponto, o que que eu faço? O aumento. Então, eu volto no mesmo lugar e a cada carreira, a minha parte de aba aqui na lateral, mais estreita, dos dois lados, recebe um aumento, tá? E a parte mais longa é só trabalhar ponto alto sobre ponto alto, que eu venho separando por 2 correntinhas e trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Então, vou seguir aqui, né? Por quantas carreiras, eu já volto aí para falar para vocês, tá bom? Um bom trabalho a todos e te encontro daqui a pouquinho. Aqui para mostrar para vocês, eu subi um total de 8 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui para mim, ele tá dando uma medida, né, de 60 por 36, né, na espessura 6. Se você fez na espessura 8, vai estar maior, tá? E que eu tô fazendo com a agulha 4 também. Então, ficou 60 por 36 e 221 gramas essa base, tá bom? Então, aqui você pode já estar arrematando, né? Que você vai fazer a troca de cor. Vamos estar terminando com bico de acabamento, né? Vamos subir mais 3 carreiras e vamos terminar o trabalho. Aqui do outro lado, vou começar, tá? Do outro lado aqui, porque lá ainda tem que arrematar. E mostrar para vocês, agora eu vou trabalhar com a cor pink, a espessura 6 também. Eu faço aqui uma correntinha. Ok? Mas você pode amarrar o fio e subir, né, 3 correntinhas. Eu faço aqui uma laçadinha inicial para fazer outra laçada na agulha. Entro no ponto, subo a altura de um ponto alto e vou tirando como se fosse um ponto alto, tá? Eu acho mais fácil para mim assim. A diferença aqui, gente, ó, é que todo o primeiro ponto e o último ponto, você vai fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? É o nosso aumento. Ok? A carreira inteira vai ser de pontos altos fechado. Então, o primeiro ponto e o último ponto sempre nas abas, tá? O primeiro ponto e o último ponto você faz 2. Então, eu vou seguir aqui, ponto alto sobre ponto alto, e já venho fazer esse aqui com vocês. Então, chegando aqui, nesse último ponto, eu trabalho 2 pontos altos. É um pouco diferente, tá bom? Então, você vai observando se você trabalhou aumento no começo e no final. Porque a gente tem hábito de trabalhar só aumento no final, tá bom? Eu faço assim, que vai deixar o trabalho mais retinho, né? Não vai ficar emborcando. Mas se por acaso você sentir que está emborcando, você pode trocar por uma agulha maior, tá? Mas o meu não fica. Então, aqui, nas correntinhas... Todas as correntinhas, inclusive aqui na lateral, nas correntinhas, você trabalha um ponto alto só. Então, você entra na correntinha, até mesmo na lateral, quando você encontrar a correntinha, é um ponto alto. E aqui, né, nas abas, o primeiro ponto e o último ponto, tá bom, gente? Não esquece. Você faz 2 pontos altos no primeiro, segue preenchendo ponto alto sobre ponto alto. E nesse último ponto alto, você trabalha 2 pontos altos.
Então, vai conferindo se você fez aí, né? Se você vai fazer 2 pontos altos no primeiro e 2 no último. E quando você encontrar a correntinha, até mesmo na parte reta, você coloca somente um ponto alto. Vai iniciar a aba? Lembra que tem que colocar 2 pontos altos no primeiro e no último, tá? E quando chegar na parte reta aqui, é ponto alto sobre ponto alto, nas correntinhas somente um ponto alto. E eu venho fechar a carreira com vocês. Aqui, gente, você fecha com ponto baixíssimo, ok? Terminamos a carreira inteirinha de pontos altos. Dá uma olhadinha se você fez aumento dos 2 pontos, tá? No primeiro e no último, com aumento. Agora também é simples, você sobe 3 correntinhas. Nós vamos para cada ponta aqui fazer um ponto alto, fazendo um bloquinho de 3 pontos altos. Então, cada ponta aqui recebe um ponto alto. Ficando aqui com um grupinho de 1, 2, 3 pontos altos, contando com a correntinha. Você vai separar aqui por 2 correntinhas, tá? Vamos laçar a agulha, vamos pular um ponto só. E no próximo, você vai fazendo um bloquinho de 3 pontos altos, ó. Cada um em um ponto de base. 2, 3. Fez aqui um bloquinho de 3 pontos altos, você separa 2 correntinhas, ok? Laça a agulha, pula um ponto de base, é somente um ponto que você pula. No próximo, você começa novamente a fazer um bloquinho de 3 pontos altos e assim a carreira inteira, tá? Pulando aí somente um pontinho em algum momento, talvez você tenha que estar fazendo adaptações, tá bom? O ideal nessa carreira aqui, gente, o Tom já tá chegando para me atrapalhar, é a contagem de intervalos e ficar em pares, tá? Então, tá aqui, ó, chegando me atrapalhando. Então, a contagem de intervalos aqui, gente, tem que ficar em carreiras pares. Eu vou fazer, já volto aqui para mostrar para vocês se eu precisei fazer alguma adaptação. Voltando aqui com vocês, a adaptação que eu tive que fazer, se você tiver a mesma contagem de ponto que eu, por 2 vezes eu pulei 2 pontos de base, tá? E aqui também, ó, 1, 2. Nos demais eu vim pulando um só, mas quando eu cheguei aqui no final, eu tive que fazer essa adaptação, pulando 2 vezes por 2 vezes. A contagem de intervalos assim, gente, ó, 1, 2, 3... né, 4, a contagem de intervalos tem que casear aí com números pares, tá? Para poder dar certo. Agora o biquinho de acabamento simples, tá bom? Que vai combinar aí com a nossa caixa acoplada, né? Que eu já venho fazendo e vendendo. E foi aí, gente, solicitação de clientes para eu criar esse modelo, tá? De tapete de tampa de vaso e eu venho compartilhar com vocês, né? Gratuitamente. Então, muito obrigada se você deixar aí o seu like, tá? Então, aqui nós vamos fazer uma correntinha, tá? Entra aqui por baixo para pegar essa laçadinha e trazer aqui um pouquinho mais para o meio desse intervalo, tá? Então, aqui eu faço uma correntinha para simular um ponto baixo e faço aqui 2 correntinhas de distanciamento, tá? Então, fiz 3 correntinhas, uma para ser o ponto baixo, mais 2. Laço a agulha, nesse intervalo eu faço o leque. Meu leque é de 3 pontos altos, separo aqui por 2 correntinhas e termino o meu leque colocando 3 pontos altos. A carreira inteira é assim, tá bom, gente? De leque, de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas, você faz 2 correntinhas de separação. Se você achar que tem que ser uma, tá bom? Ou mais ou menos, aqui no próximo intervalo, prende com o ponto baixo. Então, fiz 2 correntinhas descendo, eu faço 2 correntinhas subindo agora, porque laço a agulha e no próximo eu faço aqui o leque, tá? O nosso leque é de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntinhas, separação e volto e termino meu leque de 3 pontos altos. Feito aqui 3 pontos altos, né? Feito aqui um leque, eu repito esse procedimento aqui, que para mim tá sendo 2 correntinhas, para eu alcançar no intervalo, com ponto baixo, 2 correntinhas para subir
e novamente faço o leque. Tem uma hora eu prendo com ponto baixo, separado por 2 correntinhas, e uma hora eu vou fazendo o leque. Se por acaso tiver alguma dificuldade, você também pode trocar por uma agulha menor ou maior e vai adaptando aí o seu trabalho, tá bom? Então, eu vou seguir assim e venho fechar a carreira aqui com vocês. Chegando aqui no final, para fechar a carreira com vocês, eu faço aqui 2 correntinhas. Aqui tem 3 correntinhas a mais perto aqui do intervalo. Nessa primeira aqui, você entra e faz um ponto baixíssimo, tá? Já cortei. E você já pode puxar para trás e arrematar. Terminamos o trabalho. Eu vou arrematar e mostrar para vocês. E antes de mostrar aí, gente, como ficou, muito obrigada aí pelo seu like e me acompanhe também nos outros vídeos de dicas e vlogs e também tem a aba aí dos shorts, tá bom? Muito obrigada a todos, beijos e tchau, tchau!